Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aí de demonstrações. Meu nome é Vitor Seide, aqui pela PS Integra, e hoje a gente vai demonstrar como fazer um ponto de entrada numa requisição ativa saindo do Proteus para fora. A gente vai fazer mais alguns vídeos sobre pontos de entrada, sobre customizações dentro de uma integração, dando a liberdade para vocês de fazer coisas mais específicas para cada negócio. Esse a gente vai falar exclusivamente de integrações ativas, que a gente se refere aqui a integrações que o Proteus é responsável, tanto de envio de informações para fora, quanto consultar uma informação em uma plataforma externa. E como você pode, após essa integração cadastrada do PS Integra, ela funcionando, criar suas customizações ali dentro, perfeito? A gente abriu aqui a tela do monitor do PS Integra dentro do Proteus. A gente fez alguns cenários em base de teste que a gente vai estar demonstrando para vocês, tá? Primeira coisa que a gente fez aqui para demonstração, obviamente, o cadastro da plataforma externa. Então a gente cadastrou a plataforma externa aqui, contendo os dados básicos aqui, né? O URL do onde está alocado o serviço lá dentro, a forma de autenticação, todos os pontos aí de autenticação com o serviço e já garantindo aqui o funcionamento com o teste de token, né? Perfeito. Tendo a plataforma cadastrada, a gente configurou algumas integrações ativas, onde o cenário mais comum, um dos cenários mais comuns, a gente sempre trata como enviar cliente, enviar produto para fora do Proteus. Então a gente criou aqui uma integração para essa plataforma externa, com um cadastro bem básico. A gente não vai se adentrar totalmente nesses detalhes, existem outros vídeos para isso. Basicamente, a gente criou aqui com o destino para a nossa nova plataforma externa. Colocamos que a gente vai estar esperando da SA1, que é do cadastro de cliente do Proteus, né? E a gente fez aqui embaixo um mapeamento do formato da integração, né? Então, enviamos que esse é o objeto que tem que ser disparado lá para dentro. Ele é um post, e aqui são os campos com o datamap, né? A gente vai enviar um body aí contendo nome, CNPJ, endereço, CEP, etc, algumas coisas assim. Então, assim, não se adentrando muito, esse é o cenário de uma integração que já estaria pronta. A gente já consegue disparar um cliente para essa plataforma externa com esses campos, esses nomes, e consegue ter o retorno. Utilizando aqui a ferramenta de editor SQL, muito útil no dia a dia desses cadastros, a gente consegue pegar todos os cadastros do cadastro de cliente aqui, pegar um cadastro de um cliente aleatório, posicionar dentro dele, clicar em simular, ele vai me demonstrar como o PS Integra vai montar essa requisição para fora. Então, muito bom para vocês baterem se a construção está sendo como a plataforma precisa. Vocês podem copiar isso aqui e colocar colocar num Postman para fazer os testes, etc. Mas basicamente ele demonstra aqui com os campos já criados. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora que a gente tem essa integração funcionando, o intuito desse exemplo enviei o cliente para a plataforma externa, eles no retorno deles me retornam um ID, e eu quero gravar esse ID num campo do MS1, ou seja, eu quero que tenha um campinho lá com o ID de qual que é o cliente relacionado àquilo lá na plataforma externa. Então, como a gente vai fazer? A gente vai utilizar nesse exemplo o nosso P de pós-requisição, ou seja, após eu montar o bar, enviar para a plataforma externa, ela me retornar alguma mensagem de sucesso ou não, eu vou chamar um fonte meu aqui dentro para fazer alguma tratativa. Com isso, o que eu fiz? Desenvolver uma user function aqui, que eu posso fazer o que eu quiser. Vou pegar o nome da minha user function, vou jogar aqui, já tendo possibilidade de ser TLPP, PRW, o quanto for necessário. O campo já atende todas as novas modalidades. Joguei ela aqui dentro, vou salvar ela como uma opção. E o que eu desenvolvi no meu ponto de entrada, tá, gente? Vocês no ponto de entrada, nessa pós-requisição, vão receber todas essas opções aqui, tá? O que nós temos aí? Primeiro parâmetro XB, L sucesso. O que seria? Uma boolean dizendo se o PS Integra teve sucesso ou não de comunicar com aquele servidor externo. Se teve comunicação. Pode ser que o registro que eles tenham retornado que o registro não possa ser incluído, que está faltando algum campo tal, mas esse é um sucesso de comunicação. A gente tem o código HTTP retorno, que para quem está familiarizado com esse mundo é 200, 400, 500, é sucesso, não sucesso, ele tem toda uma listagem. O body tratado, caso exista alguma regra de tratamento, que não é o caso aqui. O body inteiro, o body retornado, então tudo que a plataforma retornou daquela requisição. O método enviado, que seria post, put, delete, etc. Query param enviada, a instância da integração sendo executada, o body que foi enviado, caso queira tratar alguma coisa para verificar, e aqui a gente usa alguns tratamentos internos. Então o que a gente vai fazer? Vamos botar um ponto de parada aqui, aqui. A gente
colocou o nosso ponto de entrada lá na integração. A gente vai alterar ele novamente aqui, o ponto de entrada está ali. Vou lá no editor SQL para a gente conseguir simular uma. Executar aqui, vou pegar algum cara. Vamos pegar esse cliente teste aqui. Eu vou clicar em simular. Consigo ver aqui que aparentemente tudo certinho. E vou clicar em enviar. Quando eu clicar em enviar, ele vai reforçar a integração, vai pegar o retorno e chamar o meu ponto de entrada. Show! Agora nós temos aqui todos esses meus parâmetros repassados pelo PS Integra para o meu ponto de entrada. Vamos lá, sucesso! Conseguiu comunicar com a plataforma externa. Show! Código de retorno 200, ou seja, a plataforma me diz que conseguiu inserir esse registro lá dentro. Body tratado, por enquanto nada, não temos nenhuma regra. O body de retorno, o retorno que a plataforma retornou, né? Então, assim, isso aqui não é uma padronização, cada plataforma vai retornar isso aqui de uma forma diferente. Método enviado post, query nenhuma, a instância da integração sendo executada, o body que eu enviei para lá, e aqui a gente vai fazer algumas tratativas que existem as melhores práticas e etc. Né? Então, cada desenvolvedor vai fazer. Aqui, basicamente, a gente está fazendo o quê? Verificando se existem mensagens de sucesso, se tem um ID, e se tiver, a gente vai cair aqui dentro, fazendo um hack lock. Também varia de desenvolvedor para desenvolvedor, as melhores práticas no seu negócio, mas ele vai alterar aqui o OBS desse cliente para o ID que está retornado que está dentro do retorno da plataforma. Vocês podem ver aqui que eu não preciso usar um DBSeek, um posicionamento, nada. Como a minha integração é DSA1, quando o ponto de entrada de vocês for chamado, já estará posicionado no cliente que foi enviado. Então, ele já vai ter isso. Qualquer outra tabela, vocês teriam que fazer um DBSeek. Eu preciso gravar isso numa outra tabela. Precisa fazer um DBSeek, mas a própria ação já vai estar. E se for necessário mudar esse A1 aqui dentro, recomendo-se sempre fazer um get area e depois um rest area, né? Manter o posicionamento entre o início e o fim da integração. Bom, beleza. Esse cliente aqui, como vocês podem ver, é o que eu estou posicionado. Esse é um código aqui, é o 25, que é o que eu mandei enviar lá. Atualmente, o OBS dele aqui, utilizei um campo também aleatório, tá? A gente pegamos aqui para demonstração. E o ID retornado pela plataforma externa é o 27. Então, quando a gente passar por isso aqui, o OBS do cliente agora vai estar com 27, que é o ID externo. Esse ponto de entrada não tem retorno, ele é apenas para vocês fazerem gravações, tratativas, mandar um e-mail. Vocês conseguem, por exemplo, verificar que isso aqui deu um erro e é importante eu mandar e avisar alguém. Pode fazer uma requisição aqui dentro. Ele vai encerrar a integração e vai me demonstrar o log, obviamente, do PS Integra, que não tem nada a ver com o ponto de entrada, né? Então aqui nós temos aqui o log de requisição, o bar enviado e o retorno da plataforma externa. Como eu falo, o bom de usar o PS Integra é que tudo isso vai estar sendo registrado nas minhas requisições. Então aqui 14.1, minha primeira requisição, meu cliente 25. Se eu clicar em JSON enviado, eu consigo ver novamente o histórico do envio disso aqui para lá. Qual que é os usos práticos desses pontos de entrada? Muitos, tá, gente? Vocês podem criar integrações de GET em plataformas externas. Por exemplo, eu quero pegar um cliente lá e dentro desse ponto de entrada vocês podem passar pela lista dos clientes e fazer inclusão no caso no Proteus de vocês, fazendo chamada de exec-out, etc. Então, assim, também tem muita prática disso, tá, no mercado, de o Proteus ser o ativo em tudo. Então, assim, não é a plataforma externa que vai mandar o cliente para cá, o Proteus vai consultar um endpoint que vai listar os dados, daí você vai usar um ponto de entrada para tratar os dados para cada plataforma. Tem plataforma que o CNPJ tem ponto, tem a caracterização, os caracteres. Então, ele tem muita aplicabilidade, isso aqui. E também mensageria, alguma coisa assim, no envio e retorno que não teve sucesso de alguma coisa, como a gravação de alguns campos específicos que sejam necessários. Então, bem simples, pós-requisição nativa são essas parametrizações, vocês podem tratar, vocês podem incluir. Só lembrando que tem que ser compilado no ambiente e tem que estar configurado aqui nos pontos de entrada do PS Integra. Então, vocês não podem esquecer de botar a chamada aqui dentro. Perfeito? É isso aí, gente. Obrigado pela visualização. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente.